Bom dia, meus queridos amigos. Sou o Paulo Franz e faço questão de frisar que não tenho nenhum curso de teologia, nem sou contra ou a favor de nenhuma instituição religiosa. Sou apenas um pesquisador aposentado e independente, que tem por hobby o estudo da Bíblia. Bem, recapitulando o último vídeo, todos os seus servos, os servos de Deus da terra e do céu, participam da ceia do Cordeiro, como vimos em Apocalipse 19, verso 5. Não haverá problemas de espaço, de cor, de ideologia, nem de recursos financeiros. Trata-se de uma numerosa multidão, verso 6. Os justos serão como a areia do mar. Perder esta oportunidade será realmente um grande desperdício. E o ambiente desta ceia será o da mais viva e permanente alegria, com louvores gloriosos e aleluias jubilosos a todo momento, por meio de uma exultação sem precedentes. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, diz o versículo 7. Finalmente, Apocalipse 19, 8 e 9, dá razão de tanto júbilo. Hoje lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não há palavras mais positivas para realçar a ceia das bodas do Cordeiro do que as de Isaías 51, versículo 11. Assim, voltarão os resgatados do Senhor de toda a terra e virão a Sião celestial com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Se algum contrato com o mundo, meu amigo, está levando-nos ao descuido com esta relação, em relação a este glorioso destino, fiquemos alerta contra este péssimo negócio, que as nossas algemas do pecado sejam quebradas e venhamos logo para a luz, para esta gloriosa luz que vem do Senhor. O ideal seria encerrar por aqui, mas há uma grande pergunta que não pode deixar de ser feita. Será que nós nos assentaremos todos com o Senhor Jesus Cristo, com Adão, com Abraão, Isaac, Jacó, naquele glorioso dia, ou optaremos pela segunda ceia? Apesar de seu aspecto tenebroso e triste, a segunda ceia é igualmente real e precisamos examiná-la para nos precavermos de nela não participarmos. Encontramos o seu relato em Apocalipse 19, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e chamou e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. A grande ceia de Deus, portanto, será a céu aberto, por toda a extensão da terra, e dela participam todos os que saíram derrotados do Armagedom espiritual. Não devemos confundi-la com aquela ceia das aves ocorrida previamente no Oriente Médio, a qual pode ser considerada como uma amostra bem representativa desta ceia universal. Aquela, no entanto, será bem localizada e foi descrita pelo profeta Ezequiel como segue: tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes,
e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 17 a 20. Nessa ceia, quem são os convidados? Os convidados são as aves. Como será o ambiente? O mais trágico possível. Quem participará dessa ceia das aves? Os ímpios. Todos os homens de guerra que participarão da maior das batalhas do Armagedon, ainda a ser travada no Oriente Médio, serão literalmente comidos pelas aves, porque inicialmente não haverá quem os sepultem. Mas a grande ceia de Deus, registrada por João no contexto imediato da sétima praga, será ainda de maior extensão. Vejamos algumas novidades que as Escrituras apresentam com respeito a esta segunda ceia das aves. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 17 a 21. Quando diz que os restantes serão mortos, significa que nessa etapa não haverá sobreviventes. Serão todos mortos pela palavra de Deus, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A referência aqui não é mais aos terríveis inimigos de Israel, mas à besta, o falso profeta, e aos seus seguidores, na segunda vinda de Cristo. Nessa oportunidade, não adiantará esconder-se em cavernas, como diz o enunciado do sexto selo, em Apocalipse 6, 15 a 17. Não poderemos participar das duas ceias, porque uma será com Cristo no céu e a outra com as aves na terra. E como numa comeremos e na outra seremos comidos, devemos agora fazer a nossa escolha. Não é negócio fazermos parte do cardápio da segunda ceia, das virgens loucas, dos mornos de Laodiceia. Nossa escolha, entretanto, não poderá ser por medo, porque no amor não existe medo. Antes, no perfeito amor, lança fora o medo, diz 1 João 4,18. E o mais maravilhoso é justamente isso. Não precisamos ter medo. Os dois grupos são inumeráveis. Há lugar disponível em qualquer um deles. Escutemos a voz de Jesus em Apocalipse 3, versículo 20, que nos é dirigida neste momento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bem, esta é a mensagem das duas ceias de Apocalipse 19. Espero que tenham se conectado com esse objetivo. Felizmente, ainda é tempo de revertermos a nossa situação, se por acaso estamos ainda em Babilônia. Saibamos que Deus não tem prazer na morte do perverso. Ouçamos, pois, o seu convite e abramos a porta do coração. Se curtiu, dê seu like, faça inscrições e vamos seguir juntos nas profecias dos últimos tempos. É preciso andar rápido, porque a transformação do caráter
é bastante demorada. Não é uma tarefa muito fácil. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha compaixão de nós e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei.